música de fundo. Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, aqui no nosso vídeo aula com o professor Everson Murphy, seu professor de inglês. E o Caminhão passando também, ajudando o nosso vídeo. Muito bem, Caminhão. Na aula de hoje a gente vai começar o nosso conteúdo, mas antes, queria falar para vocês o seguinte, tá? Olha, página 46, 47. Tava procurando mais atividade, mas não tem. Tá, então 46, 47 é pra vocês resolverem quando o vídeo terminar. É a atividade de vocês, tá? Eu vou passar aqui o conteúdo pra vocês, logo em seguida é pra vocês resolverem essas atividades na página 46 e 47. Tá bom, senhores? Então, nosso conteúdo de hoje é um conteúdo novo, um conteúdo diferente. Eu vou ensinar aqui pra vocês duas coisinhas muito importantes do nosso inglês, tá? Olha, se existe... Olha, eu acabei de usar ele, né? Existe um verbo muito usado, que eu acabei de usar novamente, que todo mundo usa, gente. Todo mundo usa, o mundo inteiro usa. Ele é muito utilizado todos os dias, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, em tudo que é canto. Aqui no Brasil nem me conte, né? Nem me fale. É o verbo existir. Pois é, eu usei ele para falar que ele existe, né? Eu disse existe um verbo chamado existir. Olha aqui, que coisa, né? Eu tenho que usar ele para falar dele, né? Interessante isso. O verbo existir no inglês ele é um pouquinho diferente. Ele é diferenciado, ele é bem diferenciado, tá, gente? No caso não é bem o verbo, é mais de uma palavra, tá? Pronto. Para vocês do terceiro ano eu vou falar o seguinte. Aqui no nosso português existe um verbo, né? Bem bonitinho. E quando a gente for passar para o inglês é uma palavra, tá certo? Para não aprofundar muito, não ser algo bem chato, eu vou logo pro conteúdo, vai. Pra gente falar existir em inglês, aquilo existe, ou isso tal, e tens, a gente usa dois modos, que é o there is e o there are. There is e o there are, tá, gente? Qual a diferença entre os dois? Os mesmos falam a mesma coisa que existe, tá? Existe alguma coisa, tá? A única diferença deles é a quantidade de coisas que eu estou me referindo, tá bom? Existe uma quantidade de coisas que eu estou me referindo, tá? Por exemplo, eu posso falar que uma coisa existe, apenas uma coisa existe. Vamos pensar aqui, eu existo, né? Eu existo. Então, existe um garoto chamado Everson, que sou eu. Existe um garoto chamado Everson. Perceba que a única coisa que eu estou falando que existe sou eu. Existe um garoto chamado Everson. Então eu vou usar there is. There is, tá? Que é para uma coisa apenas. Uma coisa apenas, tá, gente? Agora, se eu quiser falar que existem vários garotos chamados Everson, eu não vou usar there is, eu vou usar there are. Perceba a diferença. There is para uma coisa, there are para muitas coisas. Então vamos lá. Existe uma garota chamada Júlia. Existe uma garota chamada Júlia. Em inglês eu vou falar there is a girl called Julia. Called Julia. Tá? Percebam aqui, ó. Eu usei there is. There is a girl called Julia. There is a girl called Julia, tá? Tô falando que existe uma garota chamada Julia. Agora, se eu quiser falar que tem muitas garotas chamadas Julia, eu vou usar there are
but people call it Julia. Existem muitas pessoas chamadas Julia. Agora, se eu quiser falar que existem casas circulares, então eu vou falar there are circle houses, tá? Existem casas redondas. Agora, se eu quiser falar que existem pessoas fortes, então eu vou falar there are power people. Existem pessoas fortes. Se eu quiser falar que existe uma pessoa forte, eu vou falar there is a power person. Existe uma pessoa forte. Então, entender a diferença do there are para o there is para uma coisa, there para um monte de coisa. Tá certo? Próximo verbo, gente. O próximo verbo é o verbo ter. Todo mundo usa. Nossa senhora, todo mundo usa esse verbo, tá? O verbo ter, ele em inglês é have, tá? Ele em inglês é have. Então, eles é have para I, you, we, you e they, que são os nossos pronomes pessoais. Por exemplo, eu tenho, tu tem, nós temos, vós tens, eles têm. Então, são esses os pronomes pessoais que eu acabei de falar em inglês. I, you, we, you, they. Tá bom? Nós vamos usar o have sempre quando ele estiver do lado de um desses pronomes que eu falei. O I, you, we, you, they. Tá certo? Sempre quando estiver do lado desses pronomes, tá? E a gente vai usar o has. É o mesmo verbo ter. O have e o has são a mesma coisa. O que muda é que eles se referem a pessoas diferentes. A gente usa o has quando a gente vai falar de he, she, it. He, she, it. Tá bom? Então, se vocês verem he, she, it, do lado, qual é? Have ou has? Qual dos dois? Has. Então, eu coloco has. Beleza. Agora eu tenho aqui o you. Show. Eu tenho o you. Qual é que tem que ficar do lado? É o have ou o has? É o have, que é o you, viu, gente? Lembrando de novo, a gente só usa has quando for he, she, it. Tudo ok? Então, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.